podemos disponibilizar essa aula, né? Lá na plataforma do Moodle, né? Onde nós temos os materiais e tal, para quem quiser assistir, pode ficar bem à vontade. Bom, pessoal, nós estamos na unidade 1, né? Da nossa disciplina Filosofia da Educação. Eu queria inicialmente agradecer a presença de vocês, né? Nós estamos até domingo, né, para finalizar essa unidade 1. Então, tem algumas atividades para vocês, tem 2 atividades para vocês realizarem, né? Vocês podem também pedir ajuda aos tutores. Nós tivemos reunião, a gente se encontrou. Então, os tutores também são experientes, estão sabendo, né? Enfim, pode mandar mensagem que eu respondo, né? Vamos conversando, vamos dialogando, né? E a partir de segunda-feira a gente já começa a unidade 2. Bom, o que eu vou tratar nessas aulas, nós vamos ter 3 aulas, uma em cada unidade. Não são conteúdos que estão diretamente, né, previstos lá no ambiente virtual ou no planejamento. Eu vou trazer alguns temas, né, para tratar aqui nessas aulas, que são temas que nos atingem enquanto professores, né, na nossa formação. Então, vocês estão se iniciando o curso, né? O Luciano está sem áudio. Luciano, você tem que, ali embaixo tem algum comando para você clicar em cima para liberar o teu áudio, tá? Bom, então eu trouxe esse tema chamado, tem esse título, mas vocês vão ver que não é nada assim muito... É para a gente se animar nesse processo, né? A gente sabe que nós estamos vivendo uma conjuntura, né? Um contexto bastante instável, né? Bastante com muitas dúvidas, com muitas incertezas e tal. Então a gente vai pensar um pouco sobre isso, tá? Eu vou utilizar uns slides, né? Eu vou passando para vocês e vocês vão visualizando. Como tem um público já significativo, vocês vão anotando aí em algum lugar e tal, e no final a gente faz, né, minha fala não demora muito, no final a gente faz um debate, né? Vocês podem perguntar, vocês podem ficar à vontade, podem contribuir, né? Enfim, é para a gente dialogar um pouco sobre esse tema. Bom, então já está sendo gravado, né? Eu vou trazer para vocês inicialmente alguns dados que eu acho que vocês conhecem, né? Mas não custa a gente dar uma relembrada, né? Veja bem, a educação brasileira, nós vamos falar muito do nosso contexto, Brasil, né? Iniciou a escolarização básica, a escolarização básica é o ensino fundamental e médio hoje, basicamente, é isso daí, né? Iniciou no século XX, né? Então, o crescimento da rede pública do ensino se deu no fim dos anos 70 e início dos anos 80. Eu já tinha nascido, né? Já estava estudando, né? Firme e forte. Então, veja que é muito recente, né, a expansão. Então, no Brasil foi muito tardio, né, esse processo de escolarização. Atualmente, o Brasil ocupa o 53º lugar entre 65 países avaliados pelo PISA. O PISA é um programa internacional de avaliação de alunos, né, que mede o nível educacional de jovens de 15 anos por meio de provas de leitura, matemática e ciências. É um índice, né, existem outros, mas muito aceito, né, muito propagado, assim, muito... Todos os países usam. Então, veja bem, um país como o nosso, né, estamos aí no 53º lugar entre 65 países. Outros dados para a gente ilustrar, né? 98% de crianças entre 6 e 12 anos estão matriculados. Então, porque é obrigatório, né? 731 mil crianças ainda estão fora da escola. Mesmo obrigatório, mesmo com conselho tutelar, mesmo com uma série de coisas, ainda temos muita criança que estão fora da escola, segundo o IBGE, né? Que é o nosso instituto aqui de Geografia e Estatística, né? Que vocês já ouviram falar. Vamos lá.
O analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 anos foi registrado em 28% no ano de 2009. Então, nós temos uma parcela considerável da nossa população entre 15 e 64 anos que são analfabetos, né, funcional. 34% dos alunos que chegam ao quinto ano de escolarização ainda não conseguem ler. Estou botando a fonte aqui para não dizer que eu estou inventando, né? O IBGE. 20% dos jovens que concluem o ensino fundamental e que moram nas grandes cidades não dominam o uso da leitura e da escrita. Aqui é o outro Todos pela Educação, que é um movimento que tem no Brasil, né? Professores recebem menos que o piso salarial. Né? Acho que também você, quem não é professor ainda, né, já ouviu falar muito sobre isso, né? Há uma guerra, vamos dizer assim, entre o poder público, né? Por quê? Porque no Brasil, desde a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, desde 96, foi, vamos dizer assim, distribuída a educação, né, na forma como o Brasil está organizado politicamente, né? Então, a União ficou com o ensino superior, os estados, né, tipo Bahia, onde eu moro aqui em Santa Catarina, ficaram com o ensino médio. E a educação, o ensino fundamental e a educação infantil ficou com os municípios, né? Então, assim, nós temos, né, uma política de piso salarial, mas nós temos toda essa complexidade que é os poderes, né, constituídos. Então, mesmo sendo lei, alguns governantes ainda não pagam, né, ou insistem em não pagar, são processados por isso e assim vai. Vive-se no Brasil uma onda conservadora, né, presente em diversas áreas. Então, veja que eu não estou falando algo que eu estou inventando, né? Eu quero deixar claro. Você polarizou muito nos últimos anos, né? E isso está muito visível, né, a olho nu. Presença de ações de grupos neoconservadores no cenário brasileiro. É crescente o movimento de grupos de direita no Brasil. É possível verificar a força desse movimento quando grupos de direita atacam posições progressistas acerca das questões de gênero, descriminalização das drogas, aborto, ecumenismo religioso, racismo e defesa do meio ambiente. Então, a gente está vivendo assim, um momento, né, histórico com uma diversidade muito grande, né? De problemas, enfim, de situações, né? E está cada vez mais aflorando, né? Especialmente nos últimos anos que a gente está vivendo aí. Bom, tivemos também, né? Todos nós fomos atingidos, a gente não pode deixar de falar, da pandemia da Covid-19. Parece que foi algo, né? Parece que a gente olhando para trás assim, a gente nem acredita que passamos, né, por mais essa. E o Brasil foi o país que manteve escolas fechadas para alunos mais novos por mais tempo durante a pandemia. Bom, isso diz a OCDE, que é uma organização para a cooperação e desenvolvimento econômico, né? São 38 países membros, né? Enfim, então o Brasil está nessa. O que isso tem a ver? Bom, isso tem consequências, nós estamos vivendo elas agora, as consequências, né, desse processo. Porque foi em 2020, foi em 2019, começou em 2019, né? Mas a repercussão é agora. Né? Foram 178 dias com as escolas fechadas no país durante o ano passado. Isso foi o Globo Jornal, né? Em 2021, então foi no ano 2020. Né? Bom, tivemos um relatório, né, e aponta o Brasil um dos países com maior desigualdade educacional entre os estudantes com diferentes níveis socioeconômicos. Então, saiu um relatório sobre o panorama, né, da educação, e o Brasil é um dos países com maior desigualdade, né, educacional. Na pandemia, isso foi muito presente, né, porque tinha escolas bem aparelhadas, outras escolas não tinha nada, né? E aí foi onde isso se aflorou muito, né? Apareceu muito isso daí. Bom, a OCDE então destaca que existem preocupações de equidade, ou seja, de igualdade, né? Pois as escolas fecharam mais tempo nos locais que apresentam desempenho escolar mais baixo, né? Tudo isso eu acho que vocês já ouviram falar, né? Mas é para a gente dar uma
né, uma analisada na conjuntura que a gente está vivendo hoje, né? O estudo também aponta que o Brasil é um dos países com maior lacuna de desempenho educacional entre alunos com diferentes situações socioeconômicas. Ou seja, o Brasil é um país capitalista, né? A gente não nem precisava falar, mas a gente precisa dizer isso, né? E o país capitalista ele é organizado em classes sociais. Então nós temos aqueles que estão bem socioeconomicamente falando, né? Tem escolas boas porque podem pagar escolas boas, né? E aqueles que estão em condições não favoráveis têm escolas, né, com problemas, com infraestrutura, com professores, enfim. Temos outro problema que é a desigualdade de gênero. Embora as mulheres tenham mais probabilidade de ter concluído o ensino superior do que os homens no país, elas têm menos chance de estar empregadas. Mesmo formadas, ainda tem um problema de gênero que as mulheres têm menos oportunidade de emprego. No Brasil, 77% das mulheres entre 25 e 34 anos com ensino superior estavam empregadas em 2018, em comparação com 85% dos homens. Então, os homens conseguem se empregar mais facilmente que as mulheres. A diferença também foi observada na média dos países da OCDE. As taxas de emprego são de 80% para as mulheres jovens com ensino superior e 87% para os homens. Apenas 35% das mulheres de 25 a 34 anos com escolaridade abaixo do ensino médio estavam empregadas em 2018 no Brasil, em comparação a 69% dos homens. Volto a dizer, são alguns dados para a gente, né, chegar onde nós queremos chegar. Quais foram os impactos dessa pandemia? Né, incluindo vários países que foram pesquisados, incluindo o Brasil, foram tomadas medidas adicionais para apoiar a educação de crianças que podem enfrentar barreiras adicionais à aprendizagem durante a pandemia. Então, foi feito de tudo e um pouco mais, uma pena que demorou muito em vários locais, né? Mas tudo que foi possível ser feito, se fez, né? Nós não estávamos preparados, não é? A gente nem sonhava com isso, mas tivemos que nos virar, né? Tivemos que nos achar alternativa. Para incentivar os alunos em situação de vulnerabilidade a voltar à escola após o fechamento, também foram implementadas no país e em outros 28. Exemplo, um programa de distribuição de refeições implementado no estado de Goiás para mitigar o abandono escolar, oferecendo entrega de alimentos condicionada à frequência das aulas e ao cumprimento das tarefas. Vocês podem dizer o seguinte: mas foi a pandemia? Olha, tem estudos, né, porque a gente tem que trabalhar com aquilo que está sendo pesquisado, né, que está indicando que sim. Né? Então, hoje nós temos aí um índice muito grande de jovens que não estão fazendo ensino médio, por exemplo, né, que é a educação básica. Né? Né? Tem impacto de lá? Sim, não é? Porque ali a gente sofreu uma grande transformação, né? Então, hoje tem estados, né, como aqui em Santa Catarina, que o aluno recebe uma bolsa, né, uma bolsa em dinheiro para ficar na escola. Né? Então, está sendo feita várias alternativas para manter esses estudantes na escola. O ensino superior é a mesma coisa. Né? A gente está vendo hoje, olha, a Cristina, vou dar botou uma mensagem bem legal ali no chat, vocês podem olhar. O pessoal que não estiver ouvindo o professor, clica no ícone do fone, vai aparecer a opção somente ouvir. Tá? Então, obrigado, Cristina. Bom, então, tudo isso, pessoal, está se criando várias alternativas. Né? As universidades públicas federais, por exemplo, que sempre estiveram sem vagas ociosas, estão aí com um processo seletivo complementar, né? Estão com transferências, etc., porque estão com vagas ociosas. Eu trabalho no Instituto Federal, não é diferente. Tá? Então, tem algo, né, que a gente precisa investigar, claro, mas tem algo acontecendo. Tá? Bom, a taxa de desemprego entre os jovens de 25 a 34 anos, com escolaridade abaixo do ensino médio, foi de 17,8% em 2020. 3 pontos percentuais maior que o ano anterior.
O aumento foi maior do que a média da OCDE, na qual a taxa de desemprego juvenil era de 15% em 2020, um aumento de 2 pontos percentuais em relação a 2019. Então, a pandemia deu uma bagunçada meio geral, né, como a gente já fala popularmente por aí, né? Embora o Brasil invista uma parcela relativamente alta do seu produto interno bruto em educação, os gastos por aluno permanecem abaixo da média, aponta o relatório. Em 2018, os gastos públicos no país em instituições de ensino fundamental ao superior atingiram 5% do PIB, ou seja, 0,9 pontos percentuais acima da média do OCDE. São alguns dados, né? Está trazendo, claro que é para ilustrar, né? Em 2018, o Brasil investiu 3.256 dólares por estudante de tempo integral em instituições de ensino de nível primário ou superior, em comparação com 10 mil dólares em média nos países da organização. Então, veja, por mais que o Brasil está investindo, né, que a sociedade fala, comenta e tudo mais, ainda está muito aquém, né, daquilo que os outros países estão fazendo. O nível de gasto no Brasil é semelhante aos observados em outros países da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia e México. Então, os gastos não são diferentes, só que os investimentos, né, não são tão altos. De acordo com o estudo, cerca de 2/3 dos países membros e parceiros da OCDE relataram aumentos no financiamento alocado em escolas para ajudá-las a lidar com a crise em 2020. Em comparação ao ano anterior, o Brasil não relatou nenhuma mudança no orçamento de educação. E de lá para cá, 2022, 2023, não mudou quase nada. O relatório aponta que o tamanho das turmas diminui nos últimos anos no Brasil, desculpa, mas os salários dos professores continuam abaixo da média. Bom, aí eu trouxe aqui uma tirinha, né, para a gente ilustrar, vocês devem conhecer, né? Em uma sociedade racista e machista, ser homem e branco é ter vantagens. Aí é o do Armandinho, né? Isso é um privilégio, isso não é mérito, isso não parece justo. E não é, né? Para a gente pensar um pouquinho. A filosofia, aí, né, começar a mexer nessas áreas das humanas, né? A filosofia pode ensinar a questionar, a história pode ensinar com o passado, a sociologia pode mostrar a verdade sobre a sociedade. Para alguns, isso é extremamente temeroso. Vocês lembram? Só me dá uma licencinha aqui. Vocês lembram, né, o que nós passamos há alguns anos atrás, a reforma, não muitos anos, né? A gente teve ali com o golpe, né, com a Dilma, daí então temos 2 anos com o Temer, depois mais 4 o Bolsonaro, agora 1 do Lula, nós estamos com uns 6 anos por aí, 7 anos. Então não mudou, ali, especialmente do Temer para cá, né, o que mexeram, né, no ensino médio, na reforma do ensino médio, enfim, né, vocês viram que foi tudo muito rápido, né, tudo muito rápido. Então, nós temos que começar a observar essas mudanças, né? Porque isso mexe conosco, né? Mexe com a sociedade, enfim, né? E por que eu trago isso? Porque vocês ainda quem não é professor, né? Pretende ser, porque está fazendo um curso para ser professor, né? Eu já estou muitos anos na carreira do magistério, logo devo também me aposentar, e assim a vida continua. Não esqueçam que o Estado, né, desde que o mundo moderno se constituiu, né, o Estado é o que controla a educação. Né? Nós temos o Estado, que eu digo assim, é o poder, né, poder político, o governo. Né? Então, veja que nós somos muito atingidos, né, pelos governos. Então, quem ainda não começou a ser professor na carreira, é bom, né, estar consciente disso. Quem já é professor sabe bem do que eu estou falando, né? Então, a gente é muito refém, né, dos governos. Então, os governos municipais, para quem é da rede pública municipal, o governo estadual, para quem é da rede pública estadual, e o federal, para quem é da federal. Para ter uma ideia, a gente não tem nem data base de aumento de salário, nada. É preciso fazer greves, né, para poder ter alguns avanços e assim vai. Estou falando da greve porque eu sei que agora tem um movimento começando aí a nível nacional. Bom, eu quero até aqui dizer que então, né, nós estamos todos, né, com
dificuldades, todos vivendo num contexto social difícil, né? A gente vem acompanhando uma onda violenta, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho outros slides, né? Sobre o uso da inteligência artificial. Aí entra toda a questão dessa revolução que a gente está chamando de 4.0, né? As chamadas fake news, né? Essas notícias falsas que surgem através das redes sociais, né? As redes sociais como um todo, todas que existem, enfim, nós estamos, assim, vivendo um momento ímpar, né? E que bom que nós estamos vivendo tudo isso, né? Mas que nós precisamos compreender de forma crítica. Bom, e aí eu quero trazer aqui alguns outros dados, né? Para ver como que essa sociedade nossa é danada. Então, nós temos aí um quadro não muito animador, um quadro, né, difícil, né, para enfrentar, todos nós, né? Por outro lado, né, nós, por incrível que pareça, e isso atinge todo o mundo capitalista, né, todos os países, esse mundão todo, que tem algo de novo no ar, né? Então, é um pouco o tema da nossa, da nossa aula de hoje, né? E tem um cara, um publicitário brasileiro chamado Nizam Guanais. Ele é um sócio e cofundador do grupo ABC de Comunicação, que é um grupo, né, que reúne 18 empresas na área de publicidade, marketing, conteúdo e entretenimento. Ele é o cara, né, nesse mundo, não é? Dos ricos, vamos dizer assim. Agora eu vou falar um pouco, não da desgraça toda, mas o que o outro lado está vivendo. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu costumo botar um exemplo que quem é um pouquinho mais velho vai lembrar que nós tivemos uma época, uma propaganda do leite, dos produtos Parmalat, na televisão. E foi esse cara aí, essa agência dele que fez, que era assim, que se você consumisse tantas caixinhas de leite, eu não sei como é que era bem, você ganhava um bichinho, né? Um bichinho de pelúcia, tipo um gatinho. Então, assim, as crianças, as famílias consumiam os produtos, né? E iam lá trocar por esses bichinhos. Daí diziam que os bichinhos eram preservar o meio ambiente, assim por diante. Quem lembra, tá? Esse é o cara, tá, dessa propaganda, é o cara que idealizou essa propaganda, que vendeu muito e tudo mais. Ele esteve, em 2018, ele passou uma semana na Califórnia, tá? E ele chama assim, que foi nesta década de 7 dias, veja bem, me informei de maneira exponencial. Fui ao Singularity e depois ao evento sobre o futuro em Stanford. Ambas as programações começavam às 7 da manhã e ia até a noite. É um encontro, né, que foi realizado e ele foi lá acompanhar. E aí ele vai contar aqui um pouquinho desse encontro, o que é que ele viu por lá. Tá? Ele coloca assim, aí são palavras dele. Tá? Nunca na história da humanidade houve tanto avanço. Veja a contradição. Tá? As pessoas das futuras gerações viverão muito mais que 120 anos. Tá? Esse está sendo o maior desafio dos milionários, viver mais. Tá? A Arábia Saudita, que é um país que está investindo milhões e milhões e milhões, a China, países, né, a própria Índia, né, para fazer com que as pessoas vivam mais. O ser humano chegará a outros planetas. Então, a gente está vivendo de novo uma corrida, né, da exploração do espacial, né? Órgãos humanos serão substituídos por novos modelos, carros serão autônomos, robôs brotarão por toda parte, criando coisas incríveis e problemas inomináveis. Ou seja, vocês devem estar pensando, bom, isso daí é mesmo, né? É mesmo, olha só.
Os carros autônomos, né? Vocês têm uma ideia, o maior problema hoje da Uber é esse aplicativo, né? Que você utiliza os carros e tudo mais. Está sendo, por incrível que pareça, os motoristas. Então, a própria Uber está desenvolvendo esses carros autônomos. Além dela, a Tesla, o próprio Google, tem várias outras empresas que estão desenvolvendo. Ou seja, são carros que não precisam mais motorista, né? Eles vão andar sozinhos. Tá? Robô, cada vez mais, né, nós vamos ter, né, por aí, fazendo tarefas. Né? Quais são as tarefas que hoje ainda exige pessoas para desenvolver, mas que há uma previsão assim bem rápida, né, bem que desaparecerão? São profissões praticamente. Aquelas que são rotineiras. Essas que são rotineiras deixarão de existir. Será substituída pela robótica, pela microeletrônica, aí vocês podem chamar como quiser. E as pessoas esperam que o futuro chegue penteado e arrumadinho. E o futuro vai chegar pelos fundos, sem modos e bem petulante. O futuro é desconcertante. Então ele quer dizer para nós o seguinte: ainda tem pessoas, né, que resistem, que acham que isso é bobagem, que esse futuro não vai vir. Aí ele vai dizer o seguinte: ele não vai vir da forma como a gente pensa que, né, ele deve vir. Ele está vindo a todo momento e a gente nem percebe, né? E desconcerta, né? Ele mexe nas nossas vidas sem a gente perceber muito. Quando a gente vê, né, as coisas já estão acontecendo. Bom, isso é o futuro e ele não dá trégua a nenhum setor. Os dinossauros, que essas pessoas que são mais resistentes, sabe? Tem muitos professores que são dinossauros, serão soterrados se resistirem e não se transformarem. É por aí que o futuro virá, por debaixo da porta, pela fresta da luz, para atender a uma demanda não atendida e resolver um problema insolúvel com uma solução que será óbvia depois de pronto. Muitas coisas, depois que no começo a gente fica assim, ai meu Deus, né? A gente fica impressionado. Aí aquilo acontece, daqui a pouco você diz assim, parece que aquilo sempre existiu, né? Parece que mudou muito a minha vida, mas, né, ela é impactante, mas é tudo muito rápido. As coisas mudam muito rapidamente. A tradição do mundo é mudar. Cabe a nós decidir se queremos nascer ou morrer com ele. E se o futuro é tech, a grande plataforma é a plataforma mental, a atitude. Tá? Isso tudo que está falando é esse cara, esse publicitário. Tá? Nesse evento de conhecimento em Stanford, meu colega de classe era o Bill Gates. Sabe quem é o Bill Gates, né? O dono da Microsoft. Ele tomava nota de tudo no seu caderninho. Atitude, esse é o melhor software, mostra o rei do software. Portanto, pare de ficar com medo, isso é o que ele está falando. Respire fundo e siga em frente, porque há algo de novo no ar. Não devemos nunca abdicar dessa coisa que é estudar. Olha a dica que ele dá, né? Desculpa. Aprender novas coisas, fazer perguntas para ir se transformando ao longo da vida. Tá? Estou trazendo o que é que o pessoal está falando. Tem um seriado aqui que traz como sugestão, tá? É russo na Netflix, quem assiste, né? Está lá disponível, né? Que fala, que prevê um futuro muito próximo. É ficção, né? Mas se você for observar, né? Tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo. Bom, eu trouxe assim pouquíssimas coisas. A nossa próxima aula síncrona, eu vou falar exclusivamente desse mundo que a gente está vivendo, que a gente está chamando de mundo 4.0. Tá? Então eu vou me dedicar mais a falar um pouco dessa loucura que nós estamos vivendo, né? E que nos atinge duramente. E não esqueçam, tá? O professor, a profissão professor, é uma que está sendo ameaçada também, né? Então, vamos ter que pensar sobre isso também. Bom, e nós, professores, nessa conjuntura, de um lado, né, uma crise extrema, né, conflitos, agora estamos vivendo guerras, né, nós estamos aí com um conflito muito sério, né, na Rússia e a Ucrânia, agora lá no Israel,
e tantos outros lugares que não é muito noticiado, né, que são guerras, praticamente são guerras veladas, né, que não aparecem muito, dos imigrantes, né, que mudam de um país para o outro. A Europa está assustada com tudo, né, que sempre foi um continente, de certa forma, tranquilo, né, mas recebendo muitos imigrantes, né, no Brasil, da África. O movimento é grande, né? Então, isso tudo está mexendo. Bom, e nós, professores, por outro lado, o tensionamento, né, de todos esses avanços tecnológicos, né, nos atinge duramente. Então, o que nós temos que fazer? Vamos lá, algumas dicas. O que o professor necessita saber para ser professor? Essa é a pergunta. Afinal, o que eu tenho que fazer dentro desse contexto? Então, nós temos que começar a pensar algumas habilidades, alguns conhecimentos, alguns conteúdos, né? E a outra pergunta que nos atinge, assim, o que é que um professor de matemática, no caso específico de vocês, eu não sou da área de matemática, minha formação é pedagogia, mas serve para mim igualmente. Qualquer professor deve saber de forma a ingressar na profissão com um repertório mínimo que lhe possibilite, a partir dele, novas construções e novos conhecimentos. Essa é a pergunta e nós não temos uma resposta, né? Mas ela não pode deixar de sair da nossa pauta, do nosso processo de formação, né? Bom, primeiro, conhecimento pedagógico do conteúdo. A capacidade de transformar o conhecimento disponível sobre um tema em conteúdo escolar é favorecer o aprendizado pelo estudante, é o que caracteriza a docência. Então, nós temos diante de nós um arsenal de conhecimento que está sendo produzido diariamente. Um arsenal é uma quantidade grande, né? Que nós precisamos, a gente chama isso de transpor, né? Transpor para os estudantes, né? Uma transposição. A gente tem que pegar esses conteúdos sofisticados, avançados e tudo mais, e transformá-los para que os nossos estudantes, humildes, simples e tudo mais, compreendam. Então, estão entendendo? Essa é uma dos nossos grandes desafios. Que até um tempo atrás isso não era muito presente, né? Tinha os conteúdos básicos, ensinava as 4 operações da matemática, e assim ia, né? Hoje a coisa está muito diferente. Representa a ligação entre a matéria e a didática para compreender como determinados temas e problemas podem ser organizados, representados e adaptados aos diferentes interesses e habilidades dos alunos. Não esqueçam, nossos alunos são outros, né? Cada ano, cada dia, cada hora, não é? Os jovens, né? Ou a criança, ou adolescente que nós lidamos, são muito diferentes, né? Daquilo que a gente estava acostumado, né? Então, nós temos aí mais um. Então, nós temos que organizar o conhecimento produzido pela ciência, transformando em matéria de ensino. Nós temos que selecionar esses conteúdos, nós temos que saber o que vem primeiro e depois, qual é a sequência. Estão entendendo qual é o nosso papel? Tudo? Compreensão sobre a situação concreta dos estudantes. Nós precisamos saber como é que são esses estudantes, as idades deles, de onde é que eles vêm, o que eles pensam, né? Então, a gente precisa ser um pesquisador, né? A gente precisa entender, né, criticamente esse cenário, né? Que algum tempo atrás era mais diferente. Tá? Como é que os estudantes interpretam o conteúdo a partir de seus conhecimentos prévios, identificando possíveis equívocos e dificuldades? É uma geração que eu posso dizer para vocês, desistem muito facilmente. Então, como é que nós, professores, vamos lidar com isso? Né? Como diz assim, meus colegas, alguns colegas, se apertar muito, eles desistem, eles caem fora e tudo mais. Seleção de estratégias mais pertinentes para ensinar cada tópico do conteúdo em circunstâncias específicas da aula. Que estratégias eu vou usar para ensinar? Né? Diante desse contexto. Tá? Tudo é diante do contexto. Então, nós temos quais são as fontes para a base do conhecimento. A nossa formação acadêmica é o que vocês estão buscando na graduação. Eu acabei de sair de um curso de pós-doutorado. A gente não para nunca, né? A sabedoria da prática, o nosso dia a dia, né? Aquele fazer, né? Da experiência, da prática. Materiais e contextos do processo educacional institucionalizado. E a investigação, a pesquisa, né? Na formação continuada.
Nós não podemos nunca esquecer disso, né? Vocês vão, durante o curso de matemática, né, desenvolver um trabalho de conclusão de curso, TCC, né, que é uma investigação, e que depois a gente possa, né, continuar fazendo isso no nosso dia a dia. É fácil? Não é. Tudo preciso, é muito exigente, né? É preciso que nós, professores, sejamos persistentes, né? E assim por diante. Bom, eu tenho aqui que o que o professor aprende na formação? O que vocês estão aprendendo? O conhecimento do conteúdo, né, da matemática, enfim, e as habilidades que devem adquirir os estudantes, né? Então, não adianta só o professor de matemática aprender matemática. Ele tem que aprender como ensinar a matemática. O que é que os estudantes precisam saber de matemática naquela série, naquele momento em que o estudante está? Vocês estão fazendo um curso para ser professores de sexto, sétimo, oitavo, nono ano e o ensino médio, basicamente é isso, né? Então, nós temos que pensar nisso. A bibliografia e os estudos existentes sobre o conteúdo, saber histórico e filosófico sobre a natureza do conhecimento. Todo conhecimento tem uma história. Da matemática, acho que vocês devem estar estudando, né? A história da matemática, devem estar percebendo isso. Ou seja, o conhecimento e as formas de produção desse conhecimento, né? A gente tem que saber como é que isso acontece. Nós temos que estar atentos aos processos de raciocínio, né? As fontes do conhecimento, né? Como os professores mudam na condição de aprendizes. Nós somos os professores, aqueles que ensinam, como diz o Paulo Freire, mas que também aprendem todo dia, né? A gente não pode esquecer nunca disso. Nós somos os aprendizes para sempre, né? Não podemos pensar aquela ideia, me formei e estou pronto, né? O ensino inicia com o ato da razão, continua como um processo de raciocínio, culmina numa performance de comunicação, provocação, envolvimento, sedução. Olha quanta coisa, né, que o professor tem que fazer. E seguido uma reflexão sobre o conteúdo. Aí nós temos aqui sobre o raciocínio pedagógico, né? Sempre o que vai acontecer? Uma nova compreensão por meio da reflexão, avaliação, instrução, transformação, compreensão. São palavras-chave, né? Um monte de aqui, né? Então nós temos que estar sempre, né? Essa é a nossa dinâmica, esse é o nosso dia a dia, para enfrentar, né, esse cenário que está colocado aí. Tá? Bom, ensinar é primeiro entender, compreender criticamente um conjunto de ideias, entender o mesmo assunto de várias maneiras, entender como determinada ideia se relaciona com outras ideias. É a compreensão dos propósitos educacionais. Então, a palavra de ordem é compreender, né? Compreensão. Transformação, outra palavra de ordem. Transformar as ideias compreendidas para serem ensinadas, que requerem alguma combinação ou ordenamento. Organização, né? Então, nós temos que planejar, né? Nós temos que preparar nossas aulas, nós temos que adaptar aquilo que a gente ensina, né? Nós temos que selecionar conteúdos e assim vai. Essas formas de transformação, esses aspectos do processo onde alguém parte da compreensão pessoal para a preparação da compreensão de outros, são a essência da ação e o raciocínio pedagógico, do ensino enquanto pensamento e do planejamento da performance do ensino. Ou seja, a gente ensina, é algo bem maluco que eu vou falar, né? Mas é necessário a gente compreender isso. Para você ensinar algo, a pessoa tem que desaprender. Então, o nosso papel enquanto professor é fazer o aluno desaprender. Desaprender para aprender algo novo. Então, é sempre um processo de desconstrução, né? Para poder construir algo novo. Não tem como manter algo que está na pessoa, né? No sujeito que está aprendendo, se não romper com aquilo ali, se não destruir aquilo que ele sabe, eu não consigo ensinar algo novo. Então, isso é muito forte, isso não é brincadeira, né? Isso é algo que é preciso seduzir, é preciso convencer, é preciso uma série de coisas que a didática nos ensina, né? Para poder chegar lá. Tá? Tem aspectos da pedagogia, né? Falando agora, então eu tenho que aprender a como ensinar, né?
A gente chama isso de instrução, do ensino. Então, tem muita coisa que vocês vão ver durante o curso, né? Voltado para essa questão mais de como, que é a grande preocupação dos professores, né? Tem a questão da avaliação, que é necessária para saber se o sujeito aprendeu ou não, né? Para diagnosticar o processo, né? Para obter um retorno da aprendizagem desses estudantes. Então, a reflexão permanente daquilo que eu faço, daquilo que eu ensino, daquilo que no dia a dia, né? Então, nós, enquanto professores, essa é uma palavra, é uma ação que não pode deixar de existir em nós, a reflexão. Tá? Bom, e aí uma nova compreensão, né? Então, veja, para uma nova compreensão, eu tenho que destruir uma compreensão que existe. Tá? Então, nós, como professores, nós devemos ser os primeiros, né, a aceitar essa condição. Né? Todo dia nós vamos ter mudanças, todo dia nós vamos ter novidades, todo dia nós vamos... E nós precisamos estar dispostos, ou predispostos, né, a compreender essas situações todas para poder dialogar com esses estudantes. Então, tem muita coisa absurda que a gente não concorda, que a gente acha isso uma... Mas a gente precisa, né, estar atento àquilo ali, porque é o que está na cabeça dos nossos estudantes, está na cabeça dos pais e assim por diante, da sociedade como um todo. Então, a nossa tarefa ela é árdua, porque nós precisamos estar sempre atualizados, né? Sempre atualizados de forma crítica. Tá? Bom, eu já estou falando, já faz quase uma hora, né? Eu queria agradecer, olha, nós estamos com uma sala bastante cheia, né? Com 50 e poucos, né, estudantes, isso é muito bom. E dizer para vocês, assim, ó, nós vivemos num mundo, agora eu vou fazer um fechamento, né? Num mundo, numa sociedade, né? Assim, como é que eu vou usar o termo, né? De uma desigualdade extrema, né? Nós temos, assim, muitas pessoas pobres, miseráveis, passando fome e tudo mais, e muito poucas pessoas muito ricas. Então, o Brasil é campeão nisso, sabe? O Brasil é um país que isso está muito presente. Então, existe como é que eu vou dizer? Uma distância muito grande, né? Nessa relação entre quem é dono dos meios de produção, né? Que é o mundo capitalista, né? E aquele que vende a sua força de trabalho. Bom, se não bastasse isso, né? Num mundo, né, em profundas transformações, numa sociedade em profundas transformações, né, onde, né, muitas profissões estão desaparecendo, muitas ocupações profissionais deixam de existir, né, e de forma, o mais espantoso, de forma muito rápida. Né? Então, esse movimento, é esse contexto que nos move enquanto professores, que nós devemos, né, nos preocupar, porque é esse contexto que faz com que eu seja, onde eu vou atuar. Né? E veja bem, como a educação, né, ela é predominantemente pública, né? Ela é o que nós mais temos, são escolas públicas, né? Ainda bem que nós temos. Então, são nessas escolas, são nessas condições que nós todos, né, vamos trabalhar. Um que outro vai atuar, quem sabe, numa escola privada e com condições melhores, assim por diante. Condições de infraestrutura de trabalho não é bem assim. Bom, e aí nós precisamos refletir sobre isso. Né? Veja bem que mundo é um mundo muito... Eu li ali de alguém, diz assim, acabamos acostumando com o novo. Pois é esse mundo, né? Se vocês quiserem escrever mais alguma coisa ali no chat, fica à vontade. É nesse mundo de mudanças tão rápidas, né? Que é impactante quando você vê que não está atingido, né?
e que a gente se acostuma também de forma muito fácil, né? Veja bem, são tantas as mudanças, são tantos os problemas que existem e tudo mais, e a população vamos dizer assim, está espantada, eu acho, tá temerosa e ela não reage, né? Então nós temos várias pessoas que estão passando fome, né? O Brasil tem milhões e milhões e milhões. Com todos os programas que agora, nos últimos tempos, estão sendo feitos, né, de atendimento a essa população, né? Mas, mesmo assim, ainda é grande desafio. Bom, é um problema do Brasil? Mas não é só do Brasil. Essa é uma outra questão que eu gostaria de colocar para vocês. O mundo todo, né, está vivendo essas transformações, né? Os países mais desenvolvidos, claro, essas transformações vêm mais rápidas e vêm, assim, vamos dizer, por primeiro, né? Depois a gente vai... apesar de que a gente está vivendo num mundo tão globalizado que as coisas hoje estão sendo muito rápidas, né? Graças a todo o desenvolvimento da internet, da comunicação, das tecnologias e tudo mais. Então, hoje a gente tudo muito... Acontece uma coisa lá na China, que a gente não sabia muito pouco da China, logo após já está entre nós aqui, né? E nós temos hoje uma grande guerra comercial, né? É preciso de falar disso também, que nos atinge, né? Então, a gente está vivendo aí um duelo, vamos chamar assim, muito grande, né? Entre os Estados Unidos, que foi um país que nos últimos anos vinha dominando, né, todo o mundo econômico e tudo mais, com a China, né, que vem de uma forma assim absurda e acelerada, né, dominando também esse processo. Então a gente está num embate muito grande e nós, né, somos países em desenvolvimento, a gente, né, sofre com todos esses processos, né? Bom, e aí eu queria só dizer para vocês que nós, enquanto professores, né, porque às vezes diz assim, eu vou fazer matemática porque eu vou ensinar matemática, são números. Eu já ouvi isso de colegas. Estão enganados. Vocês vão trabalhar com números? Sim. Só que nós precisamos compreender esse contexto todo. A Jéssica, ela escreveu assim, hoje em dia são poucos os jovens que veem a profissão de professor com valor. Chegará um momento que não haverá mais profissionais por falta de pessoas graduadas. É muito preocupante. Sim, é muito preocupante. Estão chamando agora, né, do apagão, né, apagão da formação dos professores. Os governos, né, de certa forma, estão preocupados com isso, né? Os cursos de licenciaturas, né, em muitas instituições fecharam, né, é o Brasil todo, né? Aqui no Sul também é forte. E também, então, e outro dado que tem, que a gente tem que ver sempre os estudos que estão sendo feitos sobre isso, né? Muitas pessoas que fazem licenciatura, né? Que fazem curso de licenciatura, para ser professor, depois de formado, eles não atuam como professor. Vão atuar em outras ocupações profissionais. A área de vocês, a matemática, é campeã. O pessoal faz licenciatura em matemática para ser professor e depois vai trabalhar com a área gerencial, com a área de controle, com a área que usa, né, o conhecimento das ciências chamadas exatas, né, mas em outros espaços, né? Porque também, né, há toda como é que a gente pode chamar isso? Uma representação na sociedade de que ser professor é algo muito ruim, né? É uma profissão, né? Que é muito difícil, que ganha pouco, que não sei o quê, que não sei o que, não sei o quê. Bom, aí, né? Aí é brabo, né? A gente e não é de hoje, né? Eu ouço isso há muitos e muitos anos, né? Então, assim, nós precisamos estar numa luta constante, né? De valorização da profissão, né? E tem outras coisas curiosas, né? Nesse contexto, né? Por exemplo, eu trabalho com formação de professor, né? Além de que eu passo com o curso de vocês aí, trabalhando com as disciplinas de fundamentos da educação, eu trabalho com formação de professor para atuar na educação profissional.
São esses professores que ensinam disciplinas técnicas, sabe? Bom, então nós não temos licenciaturas, né, cursos de licenciatura para formar esses professores. Então, quem são os professores das escolas técnicas? São engenheiros, são, né, pessoal formado em outras áreas que viram professor. Né? Então, a mesma coisa é o ensino superior. Se vocês perceberam, muitos professores de vocês não têm licenciatura. Né? E aqueles cursos que não é licenciatura, menos ainda os professores são formados, né, em licenciatura. Por exemplo, o curso de engenharia civil, os professores não são licenciados. Né? O que a lei pede é que eles sejam mestres ou doutores. Bom, então a gente tem um programa nos institutos federais para formar esses professores para dar aula no ensino técnico, no ensino médio. Né? E o curioso é que nesses cursos que nós temos, a procura é bem grande. Daí eu pergunto para eles, mas escuta, vocês primeiro fazem engenharia, fazem agronomia, fazem direito, fazem administração, fazem não sei o quê. Tem até médico fazendo. E aí voltam para fazer licenciatura, né? Sabendo, né? Eu exagero, né? Eu exagero bastante. Sabendo que vão passar fome, que vão sofrer muito, parará. Então, veja bem que coisa curiosa, né? Muito dessas representações que está socialmente circulam, né? É falado de boca para fora, né? No fundo, né? Não se sabe, né? Claro, tem vários aspectos da profissão docente que, né, é inegável. Mas muita coisa que falam não é bem assim. Né? Então, nós precisamos compreender isso. Né? A palavra de ordem é compreender. Né? Então, ser professor, quais são os desafios de ser professor hoje em dia? Né? Então, hoje eu trouxe assim, a necessidade de nós compreendermos que mundo que nós estamos vivendo. Para mim, isso daí está no primeiro plano aí. Depois disso, aí vai ser um pouco mais fácil de ensinar matemática. Tá? Se eu não entender que mundo é esse, eu não vou saber que jovem é esse, que adolescente é esse, que pai é esse, e assim por diante. Então, é nesse sentido. Alguém gostaria de falar? Tem como vocês usar o microfone, né? Vocês podem, ou se quiser escrever também. Fique à vontade, eu gostaria de ouvi-los. Vamos ver. Tem alguém que gostaria de falar? De colocar. Boa noite, professor. Oi, Rutineia. Boa noite. Boa noite. Eu vejo assim que a maior dificuldade do professor na sala de aula hoje em dia é chamar a atenção dos alunos para as atividades, né? Para os assuntos que são colocados em sala. Porque hoje em dia o professor ele não pode mais chamar a atenção do aluno. Hoje em dia o professor ele não pode pedir o aluno para se retirar educadamente, ele não pode mais fazer isso. Então, assim, eu vejo a dificuldade, né, das pessoas quererem se formar em licenciatura justamente por isso. E sem contar, assim, os ataques que são sofridos, né? Quantos e quantos que nós vemos aí nas redes nacionais de alunos atacando os professores com a falta de respeito. Então, assim, eles meio que ficam atemorizados. É por esse vários outros motivos que a maioria se forma em licenciatura e acaba, como você mesmo disse, acaba indo para outras áreas, né? Justamente por esse motivo. Eu vejo dessa forma. Então, eu vejo a filosofia dentro disso daí. Né? O professor ele tem que pensar muito no que fala. Na verdade, como diz lá a própria palavra filosofia, né? Que é o estudo da sabedoria.
Ele tem que ter muita sabedoria no que vai dizer para o aluno em sala de aula. Olha, eu gostaria de te parabenizar aí pela tua contribuição e dizer que, de fato, né, nós estamos vivendo um momento, não é? É porque assim também, ó, a gente teve, no passado, né, acho que houve, acho não, né? Nós sabemos que houveram muitos exageros, né? Então, eu acho que a gente tem uma teoria da curvatura da vara, né? A vara estava posicionada para um lado, né? E a gente trouxe ela, entortou bem para o outro lado, né? Para ver se ela parava, né? Naquele aqui. Então, veja bem, assim como hoje, né, está sendo difícil as nossas relações com os estudantes, né? Enfim, todo o contexto que está. Nós também já vivemos momentos, né, onde eram feitos exageros, né, de castigos, de punição, coisas mais, né, severas e tudo mais. Mas veja, novamente, nós estamos diante de que aquilo que a gente vivencia na sala de aula é um pouco o retrato da sociedade. Né? Então, a gente vê muito, né, essa questão, tem até uns chavões por aí, né, tipo, o professor é que ensina os pais, que a família tem que educar, e vai por aí afora. Então, eu concordo, né, contigo, nós precisamos, né, estar atentos a tudo isso, não é só, né, a questão que está envolvida aí várias outras manifestações que um tempo atrás não era muito considerado, né? A própria espiritualidade, né? A escola hoje é um espaço laico, não pode haver manifestação religiosa. De uma única manifestação religiosa, vamos dizer assim. Mas por muitos anos, né? Prevaleceu uma manifestação religiosa. Né? E hoje a gente sabe que não deve. A questão de gênero, né? A questão da inclusão, todo o processo de inclusão, da diversidade. Então, assim, nós temos um contexto muito diverso, né? Que nós precisamos compreender também, nós precisamos estudar sobre isso, né? Porque e não faz muito tempo que isso começou. Veja, em 85 que nós começamos um processo já te dou a palavra, tá, Gisele? Um processo de democratização da sociedade. 85 foi outro dia. Né? Então, de lá para cá, a gente vem avançando e nós temos que garantir esses avanços, né? Só que é impactante. Oi, Gisele, queres falar? Boa noite, Boa professor, noite. demais colegas. Então, aproveitando a deixa, mas eu acho também que a família também influencia muito nessa educação das crianças, dos adolescentes hoje, porque hoje a gente não pode realmente falar nada com esses alunos, que já é agressão, que já tá coagindo. Então, assim, o que eles não têm controle em casa, a gente também não consegue nunca ter. Infelizmente. Concordo, Gisele, contigo. Essa é uma situação que a gente vive a todo momento. E olha só, claro, vocês têm mais propriedade para falar com relação às crianças, né, e adolescentes e tal. Mas vejam bem, a gente tem que pensar que essas crianças e adolescentes amanhã vão ser os jovens. E depois da manhã já vão ser os professores, né? Porque as gerações vão passando, né? Então, eu tenho um autor chamado Mário Sérgio Cortella, é um filósofo, ele anda por aí, televisão e tal. Tem muitos vídeos dele bons no YouTube, se alguém quiser assistir, né? Até lá no AVA tem um videozinho dele para vocês assistirem. Ele diz assim que ele chama atenção para algo bem curioso, foi a parte da tese de doutorado dele. Ele diz assim que
o professor, tipo agora, esse ano, né? Por exemplo, alguém tem 30 anos, o aluno tem 15. Daqui 5 anos, essa pessoa vai ter 35, o aluno tem 15. Passa mais 10 anos, esse professor vai ter 45, o aluno tem 15. E aí, amanhã depois, ele vai estar com 60 anos, que é o meu caso, e os alunos têm 15. Então, isso eu quis falar sobre isso, porque tu veja os desafios que nós temos, né? Hoje, por exemplo, eu dou aula para jovens de 18 anos que ingressam para fazer uma licenciatura, né? Ciências biológicas, pedagogia e tal. E é esses alunos, é esses jovens que nasceram outro dia, né? Então, nós estamos vivendo assim um momento bastante. Então, eu queria chegar na seguinte ideia: quem são os pais de hoje, né? É isso que eu queria dizer. Outro dia eram jovens. Então, a gente tem que entender que aquele pai, né, que nós tivemos, não tem mais, né? Então, hoje é um outro pai, né, que somos nós, né, que são vocês, quem não é ainda vai ser, quem já é sabe do que eu estou falando, e assim vai, né? Então, essa questão da família, eu concordo plenamente, né? Agora, assim, a gente não pode ficar, como tem colegas meus que, né, idealizando algo que não existe. Aquela família que nós, né, desejamos, vamos dizer assim, ou que nós idealizamos, muitos de nós, não existem. Não existe mais. São outras configurações, é um outro jeito de ser. Assim, aí não me pergunte se melhorou, piorou, não é isso que está em jogo, né? Mas é uma outra forma de fazer. Eu tenho aqui alguém levantou a mão, acho que é a Rutineia, né? Foi sim, professor. Fala, Que você falou que nós, os pais de hoje, né? Eu sou mãe de 3 meninos. E eu vejo a dificuldade que é, né? Eles na escola, educação na escola e educação em casa, totalmente diferente. Com certeza. E olha só. Não tem pode mais falar. aquela paciência. Nós não temos mais aquela paciência que eu, por exemplo, eu não tenho mais a paciência que minha mãe teve, né? Porque além de eu ser mãe, eu trabalho fora, eu sou mulher, eu sou dona de casa, então são várias outras coisas, são vários fatores, até porque a mulher, a mãe de antigamente, o papel dela era só a casa. Algumas mulheres, na maioria delas, e hoje a mulher ela está mais independente. Então, assim, ela não tem mais aquela paciência de ficar focada só nas crianças. Então, assim, a maioria delas, a maioria das famílias pega o celular, coloca na mão dos filhos para não ter aquele trabalho, né? Sim, eu concordo plenamente com o que você fala. E veja bem, né, Rutiné, eu não sei bem o ano que você nasceu, mas você tem criança como filho, possivelmente você nasceu outro dia, né? Então, eu estou fazendo muito essa análise assim das gerações, né? Talvez porque o momento que eu estou vivendo, né? Mas assim, é isso daí mesmo. E essa criança, né, que está sendo acalmada, né, com celulares ou outro tipo de coisa, vão ser os nossos alunos, né? E vão ser amanhã depois quem? Os professores, né? Então, esse processo que nós precisamos entender, né? Numa sociedade que não vai parar, né? Vocês sabem disso, né? Então, se hoje é celular, amanhã depois vai ser outros objetos, outros meios, outros recursos, né? E o mais curioso é que vai ser de forma muito rápida, muito rápida. A coisa está avançando muito e que atinge a todos, não tem como não atingir, né? Eu só, antes da Cristina falar, eu só queria ler aqui o que o Luciano escreveu. Ele disse assim que a profissão de professor, além de desvalorização salarial,
muitos sofrem desrespeito por falta dos alunos e, com isso, ficam cada vez mais impedidos a exercer a profissão. Olha, tem de tudo, né? Agora, eu quero dizer para vocês assim, como é que é o ditado, né? Não está fácil para ninguém, né? Nós temos que começar também a problematizar um pouco até que ponto, né? Disso, né? Tem, porque assim, isso já é de anos que vem se falando, né? Bom, Cristina, tu levantou a mão. Bom, acho que a Cristina... Ok. Eu vou ler aqui enquanto a Cristina se prepara. A Jéssica escreveu assim: concordo com a fala da colega e ainda acrescento sobre a carreira do professor. Está cada vez mais difícil passar em concursos, provas com níveis altíssimos, ficar pulando de contrato em contrato, além de todos os outros desafios encontrados na sala de aula. Tudo isso torna desanimador permanecer na profissão. A Cristina foi sem querer. Então, olha, Jéssica, e eu quero dizer para ti, Jéssica, eu acho que eu posso falar com propriedade. Não é de hoje, tá? Eu tô já, deixa eu ver, uns 40 anos aí na profissão, um pouco menos. E olha, é isso daí, sabe? A carreira é uma luta constante, né? Para garantir a carreira de carreira, quer dizer, condições de trabalho, salários, progressão salarial, etc, etc. Isso a gente chama de carreira, né? Essa coisa do contrato, do temporários e tudo mais, né? Às vezes falta de concurso, né? Tem prefeituras que passam anos sem fazer concurso. Até quando o Ministério Público pega, daí, né? Vai para cima, daí eles conseguem abrir um concurso. Então são estratégias que nossos governantes, infelizmente, né? Tratam dessa forma, né? Enfim, né? Além de tudo isso, né, nós temos aí as salas de aula, né, que a gente precisa dar jeito, né? A gente precisa garantir, né, a aprendizagem dos estudantes e tudo mais. Então, mas eu quero finalizar mesmo dizendo para vocês que vale a pena, né? Eu quero dizer para vocês que é preciso, o que eu posso dizer para vocês? Que não é simples, é um processo que não tem parar, vamos dizer assim, que bom, agora eu me formei, né, vou descansar. Não tem descanso, tá? Não tem descanso. Porque as coisas vão mudando. Veja bem, a própria profissão docente, as políticas da educação e tudo mais, a todo momento está mudando. Então, a gente não pode, né, achar que a coisa vai estabilizar, né, vai ficar... Não, tá? A todo momento nós vamos ter a necessidade de buscar novos conhecimentos, de estudar, enfim. Agora, nós precisamos também entender que nós precisamos nos engajar, né, na luta aí, porque se a gente não, né, se nós não fizermos por nós, a gente não vai, né, a gente não vai, a coisa não vai acontecer do nada, né, não vai assim, vai acontecer uma coisa divina. Não. Algumas coisas que nós conseguimos avançar foi na luta, né? Foi brigando, foi, né, pressionando e tudo mais. Então, nós precisamos, né, acreditar nisso. E dizer também para vocês que tem experiências e experiências, né? Ou seja, nós temos experiências interessantes também de redes de ensino que tem projeto legal para os professores, né, que tratam bem os professores e assim por diante. Então, isso quer dizer para nós o seguinte, que é possível, sabe? Que é possível. Nós temos que brigar por isso, né? Eu só queria ler aqui ainda a Jéssica, ela escreve assim: muitos não têm um plano de carreira e acabam aposentando com o salário mínimo. Olha, hoje em dia tem muita legislação, vocês vão aprender também durante o curso de licenciatura, né? Muita legislação que garante, né, várias coisas para nós, né?
Então, o plano de carreira é obrigatório agora, né? Então, tem certas coisas que hoje não é mais opção do governo A, B, C. É por lei, né? E eu tenho comigo, eu estou cada vez mais convicto, né? Tudo aquilo que é lei, nós temos garantias. Se não tem lei, né? É frágil, né? Então, também nós temos que lutar para transformar muitas coisas em lei, né? O Cleudson, ou a Cleudson, não sei bem, acho que a mudança na abordagem do professor em relação aos alunos, houve mudanças com o intuito de combater a evasão. Sim, a evasão é muito grande, né? Assim, também não é a gente não pode culpar, né, culpar o professor, né, por essa evasão dos alunos e tudo mais, só o professor, né? Todo um contexto, né, social que está pressionando para isso e tudo mais. Claro, né, que nós temos aí uma parcela de contribuição nesse processo, né? Mas não vamos agora trazer para nós, né, toda vamos chamar assim uma palavra muito forte, eu não gosto muito, mas podemos usar esse fracasso escolar, né? Então, o fracasso escolar é algo muito mais complexo, né? Muito mais complexo, muito mais profundo do que a atuação do professor, né? A escola não é uma indústria, não é uma marca, uma empresa, né? Que tu, né, operando ali, tu vai ter lá na frente um produto. Não, a escola é outra coisa, né? Bem diferente. Então, a gente eu acho que também estão culpando muito o professor por algo que ele não é o vilão, tá? Então, nós temos que cuidar um pouco com isso, tá? O William diz que o Cortella não é só a educação dos filhos, que é necessária, mas dos pais também. Sim, ok. A escola, ela deve trabalhar junto com os pais, com a comunidade e tudo mais, né? Tem que trazer os pais para a escola. Então, não, a gente não podemos esquecer que os pais de hoje foram alunos ontem, né? É uma coisa que às vezes a gente pensa que os pais é algo, né, não passaram pela escola, ou, né, não passaram, sei lá. Apesar dos desafios diários, a Cristiane está falando, e constantes, na vida do professor, ainda vejo garra e amor à profissão. É o que sustenta. Com paralisações das assembleias, reivindico seus direitos e que não nos falte força para correr atrás. Com certeza, tá? É preciso ter. Tem o Paulo Freire, vocês já ouviram falar, né? Um grande educador brasileiro, né? É um dos mais reconhecidos mundialmente. Daí ele tem a filha dele, né? Madalena Freire, uma das filhas. Ela escreve, né, sobre essa questão da paixão por aprender e tudo mais. Ela compara um pouco nessa questão da profissão docente. Ela estabelece algumas comparações. Que é algo que a gente não falou, né, mas poderia ter falado, né? Que é essa coisa da paixão mesmo, essa coisa do desejar, né, do querer, do se sentir, né, professor. Isso também é muito forte na nossa carreira, na nossa profissão, né? Não é assim tão ingrato, tudo tão ingrato, né? Tem várias coisas que compensa. Quando você encontra alunos que passaram por ti, né, vamos usar a linguagem mais simples assim, e eles assim, professor, né, eu tenho lembrança, isso a gente ouve muito, né, das suas aulas foram muito importantes para mim, né, eu aprendi muita coisa. Então, assim, isso é muito gratificante. Então, a gente tem um lado aí muito interessante, né? Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com isso, tá? Conviver bem com isso, né? Sem transformar isso em algo assim penoso, né? Se for algo muito penoso para ti, eu acho que não é legal tu continuar. Agora, se você consegue transformar isso em algo prazeroso, vamos usar essa palavra, né? Eu acho que vale a pena. Vale a pena. Tem caminhos, né? Agora é exigente, né? Não pensa que é moleza, é exigente. Assim como eu volto a dizer, assim como as demais profissões também são exigentes. Não pensa que tem moleza, não, né? Pode conversar com outros profissionais. A coisa
não está fácil, né? Não tá, essa expressão, né, que a gente usa muito, não está fácil para ninguém. Então, vamos pensar um pouco nisso também, né? Às vezes eu acho que tem aí nós precisamos nos animar. Eu acho que essa é a palavra, né, que nós precisamos. Vocês estão iniciando um curso, né, de licenciatura, né, e eu desejo para vocês, né, muito ânimo, muita força aí. E eu tenho certeza que se vocês conseguirem, né, compreender esse processo de uma forma mais crítica, vocês serão mais felizes na profissão de professor, né? Eu acho que alguns de vocês nem serão professor, poderão entrar naquele índice, né, que passa a... Eu hoje mesmo falei com um cara que fez licenciatura em matemática, trabalha num banco, né? Fez concurso, trabalha num banco. Aí ele disse assim, professor, me ajudou muito fazer a licenciatura, eu vejo o mundo de outro jeito, mas eu tive a oportunidade de passar no concurso e trabalhar num banco, né? O curso ajudou, claro, é curso superior, né? Então muitos concursos pedem curso superior, não importa qual. E ele, por meio da matemática, né, é um profissional competente, né? Ele diz que ser bancário é terrível. Vocês podem falar com os bancários. Não é moleza, eles têm metas, eles têm que dar conta disso, daquilo. Houve xingão toda hora dos correntistas, das pessoas. Então, né, não significa, né, que aquele que não é professor, né, que fez licenciatura e tudo mais, está numa condição, né, melhor. Não sei se a ideia é essa, tá? Até a gente usa às vezes umas palavras, né, a gente tem que cuidar um pouco. Não sei, é uma questão de valor, né, de valor. O que é melhor, o que é pior, ou coisa semelhante. Pessoal, olha só, já são quase 9 horas. Então, assim, esse é um primeiro momento, né? O segunda aula que a gente vai ter daqui uns 15 dias, por aí, na segunda unidade, nós vamos abordar esse contexto mais atual mesmo, do mundo 4.0, chamar também indústria 4.0, uma revolução que está mexendo conosco, assim, a inteligência artificial, o chat GPT, toda a microeletrônica, as redes sociais, nós vamos falar disso, né? As implicações de todos esses avanços tecnológicos, né, na nossa profissão. Tá? Então, eu gostaria de dar uma boa noite a todos, agradecer mais uma vez, eu fiquei muito feliz, porque é um número bastante grande de pessoas que, né, esteve aqui nessa sala. Eu temia um pouco por ser um ambiente, né, que vocês não conheciam, mas acho que deu certo. E eu vou colocar essa gravação depois lá no ambiente virtual, vocês poderão assistir, tá? Eu quero desejar para vocês, eu quero que todos continuem estudando, tá? Não parem de estudar. O importante é continuar estudando, tá? E que certamente vocês serão bons professores, e a sociedade precisa de bons professores, precisa de professores, né? E que vocês possam ser um desses aí para ajudar nesse processo. Ok, pessoal? Eu agradeço e desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana. Qualquer coisa, me mandem mensagem lá no ambiente virtual, eu recebo, e a gente vai conversando e vamos, né, continuando essa empreitada que é muito legal. Eu quero dizer para vocês, para finalizar mesmo, né, eu sou muito feliz como professor, né, eu acho que vou encerrar a carreira daqui uns 2, 3 anos, e não tenho nenhum tipo de arrependimento, enfim, mas não está sendo fácil, não foi fácil, vivemos momentos, né, bem difíceis. Enfim, mas está valendo a pena. Tá? Uma boa noite a todos e vamos tocar para frente. Um abraço.